A relação homem-natureza é um assunto muito debatido na atualidade. A preservação das espécies, dentro desse contexto, entretanto, perpassa pela consciência da existência das espécies e da sua importância. Desde 2015, Gabriel Prut se dedica a registrar a avifauna de Santa Rosa. A paixão pela vida animal o levou a ingressar no curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha, onde ele desenvolve o projeto Dispersar, que registra as espécies de aves existentes no município. Já são mais de 260 espécies catalogadas. Bom, o projeto Dispersar nasceu de uma ação independente, visando a mostrar as diferentes áreas do município de Santa Rosa para registrar e catalogar a nossa avifauna que habita aqui na nossa região. Então, através das observações, a gente viu que Santa Rosa tinha um grande número de espécies de aves aqui e a gente resolveu popularizar esses registros então, não somente disponibilizando as imagens, as fotografias, os áudios que são coletados em campo, em sites especializados como Wikiaves, Webirds, Xenocanto, mas também trazer para a internet essas imagens, para as redes sociais também. Vamos divulgar para as pessoas, mostrar para as pessoas quais as espécies de aves que tem dentro da nossa região. E através disso a gente começou a levar essas espécies, essas fotografias dentro das escolas também. Então a gente pôde fazer um trabalho em conjunto com as instituições de ensino aqui da nossa região, para trabalhar a educação ambiental através da observação de aves. Então a gente fez um casado muito legal aí, que é unir a observação de aves, que é uma prática totalmente sustentável, apresentando essa nova prática, digamos assim, para as crianças, para elas largarem o bodoque, aquela cultura forte que a gente tem da caça aqui dentro da nossa região, e trocá-la pelo binóculos, pela câmera do celular, pela câmera fotográfica também, adotando práticas mais sustentáveis. E através disso o projeto foi crescendo. O projeto Dispersar uniu a paixão pelos pássaros e a paixão pela fotografia. Então, a fotografia, ela surgiu há um tempo anterior, assim. Eu nunca imaginava que eu trabalharia com fotografia, Foram através das aves que eu me dispus a entrar nesse mundo fotográfico, digamos assim. Então, eu gostaria de registrar as aves, mas eu não sabia como. Então, o caso foi comprar uma máquina fotográfica, para registrar essas aves. E através disso, quando eu comprei minha primeira máquina fotográfica, foi um amor assim, sem volta, sabe? Mas foi através das aves que eu descobri então a fotografia também. Todo esse entusiasmo pela preservação das espécies faz parte da nova versão do acadêmico que se transformou de predador a preservador após um encontro com um filhote de coruja, ainda na infância. Essa história é muito interessante porque eu vim de uma cultura de caça também, onde a gente caçava e prendia passarinho. E lá quando eu tinha os meus 6, 7 anos, a gente morava no interior também, e meu pai estava arando uma terra lá com um trator. E nessa terra tinha um ninho de coruja buraqueira. Então ele acabou passando o arado e machucando um filhote. Ele pegou o filhote e trouxe até nós, eu tinha 6, 7 anos de idade, e a gente começou a cuidar desse filhote de coruja buraqueira. E a partir daí aflorou um amor, um sentimento muito grande pelas aves e querer cuidar. Passou-se um tempo depois também aconteceu a mesma coisa com o quero-quero. Então a gente cuidou do quero-quero e soltamos o quero-quero. E através desses contatos assim, mais próximos com essas espécies, eu acabei criando esse amor imenso pelas aves, sabe? Quero-quero, coruja e a pomba, desde a rolinha até a pomba maior um pouco, são aves que estão muito presentes na vida urbana aqui. São as mais comuns? Dentro dessas espécies mais comuns, as espécies mais urbanas, digamos assim, que têm maior adaptação a esse meio, a gente tem a pomba voante, a Zenaida auriculata, a gente tem a coruja buraqueira, que é uma coruja que tem hábitos diurnos e noturnos também, que a gente pode encontrar inclusive aqui no parque. Algumas espécies de beija-flores também são muito comuns, como o beija-flor dourado, pardais, que são... Pardal é uma espécie exótica, Mas também temos o tico-tico, temos o canário da terra, temos o sabiá laranjeira e outras espécies de sabiá também. Para você, assim, dessas fotos todas que você fez aí, qual foi a que mais te desafiou? Bom, a que mais me desafiou, todas na verdade são um desafio. Apesar que a gente acaba aproveitando cada ângulo, mesmo a espécie sendo a mais comum, se ela está numa posição bonita, se ela está numa luz boa,
com certeza a gente vai fazer uma foto, sabe? A gente não vai dizer não para ela. Mas a mais difícil, assim, estão relacionadas às espécies mais raras, né? As espécies que estão ligadas aos grandes fragmentos florestais também, né? Que a gente tem alguns fragmentos bem importantes aqui dentro do nosso município. E talvez a mais difícil de ser fotografada foi o araçari-banana, o Pteroglossus bailloni. Até não é uma espécie tão arisca, né? Mas é uma espécie que está ameaçada de extinção, né? A classificação dela está como vulnerável dentro da nossa região, né? E é uma espécie que está ligada aos ambientes mais preservados, às florestas mais preservadas. Eu observei essa espécie dentro do município apenas uma vez, né? Ao longo de todo esse tempo. Na verdade, assim, dentro das observações a gente sempre fica ligado, né? A gente sempre fica atento a tudo e a todos, né? Tanto a questão da visão, né? Mas tanto com a questão da audição também. E eu falo, a audição é mais importante dentro da observação de aves do que a visão, porque é através da audição que tu vai ver quem é que está cantando ali, quem é que está interagindo com o ambiente, né? Mas esse caso específico do araçari-banana foi um caso bem interessante, que eu estava totalmente despretensioso e as coisas acontecem na espontaneidade, né? E eu vi só um vulto meio amarelado, assim, ele indo com um bando de guaches para uma outra árvore, e eu vi, opa, esse aí é um cara diferente. Sabe, quem que é esse cara aí? E aí eu fui atrás, quando eu botei a minha câmera nos olhos e consegui ver que era ele, aí a perna começou a tremer, assim, a gente começou a ficar nervoso, e daí fui ver que era o araçari-banana. Daí a gente já começou a clicar, né? E ele ficou ali se alimentando, interagindo também com as árvores, né? E aí depois foi embora, e foi o único encontro. Mas nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes algumas aves que vivem em ambientes mais fechados, como somente dentro de uma floresta, as questões de luminosidade elas acabam dificultando um pouco para ser realizada uma boa fotografia, né? Obviamente que a gente conta com bons equipamentos, né? Flashes e câmeras e lentes um pouco mais claras para fotografar dentro do ambiente com pouca luminosidade. Mas às vezes tem os bichinhos que não param quieto, que se embrenham no meio das folhas, no meio dos galhos, né? Ou que ficam no chão, ou até mesmo que são muito ariscos, né, a essa presença humana. Mas isso acaba sendo uma dificuldade, mas também uma forma de exercitar o teu olhar, os teus ouvidos e a tua paciência também. Após anos de trabalho, que pode ser facilmente confundido como hobby ou terapia, 260 espécies foram catalogadas. O acervo resultou nesse pôster, que reúne fotografias e notas sobre as espécies. Mas o registro de novas aves continua. Com certeza, o trabalho ele é contínuo. Enquanto a gente permanecer no município, a gente vai seguir mostrando as diferentes áreas aqui da nossa região, né, da micro-região de Santa Rosa, e também tentando mostrar para as pessoas a grande e rica avifauna que a gente tem aqui, né? Porque é aquele velho clichê, né? O ser humano ele não preserva aquilo que não conhece. Então, um jardão nosso muito forte é mostrar para as pessoas para que elas conheçam, para também, consequentemente, preservá-las. O objetivo é de preservação. É claro que é de disposição, de reconhecimento da presença dela ainda, mas é também de conscientizar para a importância de preservá-las. Exatamente, exatamente. A preservação e a conservação, junto com a sociedade, elas têm que caminhar juntas, né? Porque conservação e preservação não se faz sozinho, né? A gente tenta englobar as escolas justamente para isso, para englobar as crianças, para englobar os professores, né? Para que eles passem a conhecer também e a observar, né? Porque, poxa, é tão gostoso fazer uma trilha, né, ou fazer uma caminhada observando as aves, né, não ficando olhando para baixo, mas olhando para cima, né, olhando a nossa flora, a nossa fauna como um todo. Alguém falando assim, ó, na minha propriedade tem um animal que eu acho que é interessante. Como contactar você para que você possa fazer essa espera, É possível fazer isso? Mas com certeza, eu vou no mesmo momento, e não importa o compromisso do qual eu estiver, né? O observador de aves tem isso. Pode me chamar nas redes sociais, no Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp também, que eu vou. Inclusive, há um pouco tempo atrás, eu estava numa aula de zoologia, né, no IFAR, e uma amiga nossa falou, ó, tem um tucano aqui, e tem um papo branco. Daí eu pensei, puxa, é o tucano sul, né? E aí eu falei, vou no banheiro. Fui, peguei a chave do meu carro e fui direto para Cruzeiro, que é um bairro meio próximo ali, e fiquei lá 1 hora e pouco.
e não vi o bicho, né? Mas acho que era uma outra espécie de tucano, mas que vale a tentativa. Ou seja, ele está por aí. Ele pode estar por aí. Talvez não seria essa espécie, talvez seria outra espécie de tucano, né? Mas o que vale é a tenteada ali, né? Os tucanos, assim, de base geral, assim, a gente tem algumas espécies, né? Que as pessoas chamam de tucano, mas a gente tem o tucano de bico verde, né? Que leva esse nome popular, o Rhamphastos dicolorus, e a gente também tem os araçaris. Os araçaris são espécies primos dos tucanos, mas que são um pouco menores, né? Que é o araçari castanho, que é esse daqui, né? E também o araçari banana que a gente encontra na região. O tucano-sul é aquele tucano que contém aquele bico maior, né? Aquele bico laranjadão, assim, que tem aquele papo branco, e ele é todo preto, né? Esse é o tucano-sul. A princípio a gente não tem registro fotográfico dentro da nossa região. Sabe-se que ele ocorre ao longo dessa região, porém não tem registro recente dele, né? Eu faço o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, né? Eu estou cursando o 7º semestre agora, estou para me formar já. E é um curso, assim, ó, excelente. É um curso muito bacana que a gente pôde construir em conjunto com os discentes também, né? Com os docentes, perdão, esse material, né? Que é a minha professora e orientadora, a professora Michele Brutti. Então é uma grande parceira, né? Que me auxilia, que me ajuda a identificar, a ir a campo, a realizar projetos de pesquisa, né? Então o IFAR também abriu grandes portas para mim estar realizando também esse trabalho, né? Dentro da minha formação. Com esse trabalho disponibilizado às escolas, os alunos poderão conhecer melhor as espécies como o iambu, a coruja, o João de Barro, o pica-pau. Pica-pau aqui, qual o plural de pica-pau, meu Deus do céu, mas tem vários aqui. O amarelinho do bico pequeno e tem o grande também. A gente tem aqui, o mais comum que a gente pode encontrar é o pica-pauzinho verde carijó, que é esse pica-pauzinho aqui, é um pica-pauzinho florestal também. De área aberta a gente pode encontrar o pica-pau do campo, né, que é aquele típico pica-pau que vive nos campos, assim, procurando comida também. O pica-pau branco, né, que é bem comum, que anda em bando. A gente tem também o pica-pau de banda branca, que é esse carinha aqui, que é o de topete vermelho, né, que o pessoal fala que é dos desenhos animados. E a gente tem outras espécies que são um pouco mais difíceis de ser observadas, né, que são mais ou menos as 3 que a gente encontrou até o momento, que é o pica-pau dourado, que essa espécie também está ligada aos grandes fragmentos florestais. O benedito de testa amarela, né, que é um pica-pau um pouquinho menor, que é mais colorido. E um pica-pau que infelizmente está ameaçado de extinção, né, que está entrando para a lista de espécies ameaçadas, é o pica-pau rei. Esse pica-pau é o maior psídio, né, o maior pica-pau que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né, e um dos maiores pica-paus do Brasil. E também a sua ocorrência está ligada com os grandes fragmentos florestais. Aqui em Santa Rosa a gente pode observar esse pica-pau em somente um ambiente, né? Somente um fragmento, né? Que tem em torno de 83 hectares. As pessoas até às vezes me perguntam, né? Poxa, mas o que tu acha sobre a natureza, assim, os animais? Eles estão se restabelecendo as suas populações, né? Tá tendo mais felinos que estão aparecendo, inclusive atropelados também, né? Eu falo, pessoal, na verdade não. Somos nós quem estamos avançando para o habitat deles. Pardal, que a gente só vê no asfalto, ele é um animal urbano? O pardal, então, ele é uma espécie exótica, né? Ele não é uma espécie nativa, né? Não é uma espécie aqui do Brasil. O pardal ele foi introduzido aqui no Brasil e ele acabou se adaptando ao meio urbano, né? É uma espécie que a gente não vai encontrar pardais numa floresta, né? Pardais no ambiente natural, por exemplo. Ele faz os seus ninhos próximos às casas, né? Nas calhas das casas. Se alimenta de farelos, né, de pequenos grãos também. Então ele soube se adaptar a essa urbanização que a gente tinha com o nosso desenvolvimento, né, urbano. Então ele acabou virando, teoricamente, uma praga, né, em alguns lugares. E ainda nas cidades a gente não pode ver uma cruz que lá tem 2 ninhos de João de Barro. João de Barro, João de Barro também. É um bichinho bem bacana, inclusive ele está cantando aí. Que legal. O João de Barro é uma espécie que não é uma espécie exótica, né? É uma espécie que reside aqui. Porém, também é uma espécie que se adapta também com certa facilidade aos meios urbanos. Então, às vezes, por onde a gente olha, tem uma casinha de João de Barro. Aquele primeiro pássaro é um iambu, que a gente chama? Iambu, São 2 espécies aí. A gente tem o iambu xintã, né? Que é uma espécie mais florestal, assim. E o iambu chororó, né, que é uma espécie mais de área aberta, digamos assim, sabe? Ambos são bem parecidos, mas ambos são espécies diferentes.
E eu queria falar um pouquinho aqui dos apoios que você teve para produzir esse conteúdo. Bom, então, esse material é o pôster das aves da região de Santa Rosa, né? Contém mais ou menos 100 espécies, né? Dentre das espécies mais comuns, as espécies mais raras que a gente pôde catalogar. Inclusive 2 novos registros para o noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que é o caboclinho de papo branco, o Sporophylla palustris, e a águia pescadora, né? Aqui, ó. Essas 2 espécies não contavam ainda para o noroeste. Então a gente pôde realizar esses registros que foram bem importantes também. E esse material então surgiu através da construção desse trabalho, né, que a gente tem. Poxa, por que não potencializar ainda mais esses registros? Por que não criar-se um material para posteriormente disponibilizar para as escolas da nossa região, né? Então uma das nossas propostas é entregar gratuitamente para as escolas, para as instituições, né? Para que as crianças e os professores tenham o conhecimento, a sabedoria a respeito da avifauna que habita aqui. E obviamente que esse trabalho não poderia ser feito sozinho, né? Esse trabalho teve grandes apoiadores. É a ONG Terra Verde, né? É a ONG Terra Verde daqui do município de Santa Rosa, o Instituto Federal Farroupilha, né? O Ave Missões, que é o Clube de Observadores de Aves de Santo Ângelo, né? Os nossos grandes amigos aqui. A Cristina Martins, que é uma grande amiga minha também, que realizou a parte da diagramação desse material, né? Recortando as imagens, agrupando-as, né? O IFAR entrou então com a parte do ensino, né, juntamente com a professora Michele, para fazer a parte da revisão bibliográfica também. O meu grande amigo Dante Meller, né, que realizou alguns pitacos ornitológicos, né, em relação a este material também. E o pessoal da ONG Terra Verde e do Ave Missões, né, entraram com a ajuda de custo para a gente conseguir fazer a impressão desse material. A gente fez uma tiragem de 500 unidades, né, para disponibilizar para as escolas, né, principalmente, mas também para tentar comercializar esse material também, né, para ajudar então em relação aos nossos custos que a gente tem, as saídas de campo, né, e aos nossos materiais também, como binóculos, lunetas e afins, né, e deixar um recado para as pessoas que começam a observar primeiramente o que tem ao seu redor, né, a gente não precisa ir para uma Amazônia, né, ir para uma grande reserva, né, para ver a nossa biodiversidade. A gente pode observar a nossa biodiversidade da janela de casa, né, da janela para fora do carro, e com certeza observando a nossa natureza vocês vão se dar por conta que existe um grande número de espécies e vocês vão acabar se apaixonando cada vez mais pela observação de aves também. E a gente fica à disposição, né, para identificar, para ajudar em algum projeto, para fazer o que for possível, né, para auxiliar na conservação e preservação das nossas aves e também trabalhando com a educação ambiental com as nossas crianças. Na cidade, cabe ajudar na alimentação deles, não é bom? Inclusive tem um grande debate que rola assim dentro dessa comunidade, né? Se os comedouros eles são benéficos ou são maléficos. Na verdade a gente vê que os comedouros eles auxiliam as aves, né? Tanto elas que estão vindo se alimentar quanto para quem observa, né? Então é legal, é uma troca, né? Porém precisa se tomar alguns cuidados, né? Manter o comedouro sempre limpo, né, cuidar das frutas que coloca, né, higienizar as frutas primeiramente, tendo que colocar nos comedouros. Também os potinhos para os beija-flores, os bebedouros, né? Várias pessoas vêm me perguntar, será que é bom colocar? Com certeza mal não faz. Mas tem uma quantidade adequada de açúcar para colocar dentro de cada bebedouro, né? Dentro de tantos ml é determinada quantidade de açúcar. E também é interessante higienizar os bebedouros todos os dias, né, no final da tarde, porque acumula alguns fungos, algumas bactérias que acabam prejudicando quem vai se alimentar ali.